em P, logo, AF é contínua em P, e a G é contínua em P. Aí, admitindo que você já provou esta proposição aqui, ó, o que é que essa proposição diz? Se F e G são contínuas em P, e G de P é diferente de zero, o que acontece com a F sobre G? P. Então, olha o que é que eu tenho aqui, ó. Dado P no domínio da F sobre G, G de P é diferente de zero, a F é contínua em P, porque a F é contínua em todos os pontos do seu domínio, em particular em P, e a G também é contínua em P. Então, conclusão, daí a F sobre G é contínua em P. Ou seja, a F é contínua em todos os pontos do seu domínio. Portanto, ou melhor dizendo, isto diz, toda essa argumentação, isto diz que a F sobre G é uma função contínua. Fiz só para uma, tá? Só para esse exemplo aqui, por último. Então, que fique estabelecido, a soma de funções contínuas ainda é uma função contínua. Produto de funções contínuas é uma função contínua. O quociente de funções contínuas é uma função contínua. Tá certo? É diferente daqui, ó. Aqui eu preciso a restrição. A proposição seria: se F é contínua em P, G é contínua em P, e G de P é diferente de zero, F sobre G é contínua em P. Porque o G de P diferente de zero vai te dar que P pertence ao domínio da F sobre G. O fato da F e G serem contínuas em P garante apenas que P pertence ao domínio da F e que a P pertence ao domínio da G. Mas não garante que G de P é diferente de zero. Então eu preciso que F seja contínua em P, a G seja contínua em P e G de P seja diferente de zero para que F sobre G seja contínua em P. Então isso aqui faz parte da hipótese nesta proposição. Entendido? E aqui, G de P diferente de zero não faz parte da hipótese. Porque quando eu pego P no domínio do quociente, P está no domínio da F, P está no domínio da G, e G de P já é diferente de zero. E aí, como a F e G são contínuas, a F é contínua em P e a G é contínua em P. Portanto, usando aquela proposição lá, a F sobre G é contínua. É sutil, mas é isso aqui que ocorre. Tá? Entendido? Tá bom? Então, soma de funções contínuas é contínua. Qualquer operação de funções envolvendo funções contínuas, o resultado dá o quê? Uma função contínua. Até a composição, nós veremos na próxima aula que a composição de funções contínuas também é uma função contínua. Tá certo? Mas isso fica para a próxima aula. Eu vou só mais um exemplo aqui. Ó, aquele exemplo lá, seja f de R em R, a função dada por f de x igual a x. Se x é racional e é menos x, é x. Se x é racional
se x é racional, e é menos x se o x é irracional. Primeiro exemplo que eu trabalhei hoje, tá? Tem-se 0 pertence ao domínio da f, não pertence, foi provado, e o limite de quem? De f de x, com x tendendo a 0, é quem? É o f de 0, porque é 0, não é? Não foi provado? Quem era o limite disso aqui? Quem era? 0, que é o f de 0. Logo, f é contínua em... Logo, o que acontece com a f? Ela é contínua em 0. Agora, dado P diferente de 0, foi provado parcialmente, que eu provei para os racionais, mas para os irracionais é análogo, eu deixei com vocês. Dado P diferente de 0, não existe, quer dizer, não é real, tá certo? Não existe L real, não existe L real, tal que o limite, isso que foi provado, o limite de f de x com x tendendo a p seja L. Logo, tá certo? F de P não é limite da função f em P. Portanto, a f não é contínua em P. E assim, a função f não é o quê? Contínua em P. Não foi provado isso? Porque para f ser contínua em P, o limite de f de x com x tendendo a P tem que ser igual a quem? A f de P, que é real. Tá certo? Como não existe número real tal que limite em particular, f de P não é limite de f em P. E assim f não é contínua em P. Agora, se você for se aventurar a traçar o gráfico da f, e aí este exemplo é bom, para o que eu vou falar sobre a interpretação geométrica como interpretação geométrica da continuidade. Se você for traçar o gráfico da f, o máximo que você consegue é escrever o seguinte. Quem é f de 0? É 0. Então o gráfico passa por aqui. E os pontos do gráfico de f estão distribuídos em duas nuvens. Uma nuvem de pontos correspondente a essa bissetriz do segundo e terceiro quadrante, que corresponde aos pontos do gráfico cuja abscissa são números irracionais, e os pontos que estão aqui nessa nuvem de pontos, que não é uma reta, que corresponde aos pontos do gráfico cujas abscissas são números racionais. Ou seja, o gráfico da f ela fica dando saltos. Ela não é contínua em nenhum número real diferente de 0. Ela não é contínua, tá certo? Vamos expressar melhor. Dado um número diferente de 0, ela não é contínua nesse número. Tá? E aí, se você olha para continuidade em pontos que são pontos de acumulação, o que significa a continuidade em pontos de acumulação? Significa essa igualdade. Qual? Limite com x tendendo a p de f de x igual a quê?
a f de P, em pontos que são pontos de acumulação do domínio. É isso é ser contínuo em P. Portanto, está aqui o P, está aqui o f de P. Esse ponto aqui está no gráfico, que é o ponto P, f de P. E como o limite de f de x com x tendendo a P é f de P, os pontos do gráfico aproximam-se da onde? Desse ponto aqui. Isso quer dizer que se uma função é contínua, ao longo de intervalos do seu domínio, o gráfico é um contínuo. O gráfico não tem salto ao longo de intervalos do seu domínio. O gráfico é um arame, tá? É um arame, é uma coisa que não tem quebras. Não tem quebras ao longo de intervalos do seu domínio. Se a função é contínua, significa que o gráfico não tem quebras ao longo de intervalos do seu domínio. Repare o que eu falei, você tem que entender bem o que eu falei, por quê? Porque a função, aqui ó, se você considerar a função f de x seja a seguinte função, f de x igual a 1 sobre x. F é uma função contínua. F é contínua. E se você olhar para o gráfico da f, para encerrar, o gráfico da função f é assim, ó. Isso é uma hipérbole. Essa função é uma hipérbole, o gráfico é uma hipérbole, só que uma hipérbole rotacionada de 45 graus. O gráfico da f é assim, ó. E o gráfico tem uma quebra, tem um salto. Mas esse salto ocorre num ponto onde ela não é contínua, mas um ponto que está fora do domínio. E o que eu falei foi, se uma função é contínua, ao longo de intervalos do seu domínio, o gráfico é um contínuo, é um arame. E quem é o domínio dessa função? São dois intervalos. Intervalo 0 mais infinito, ao longo desse intervalo, o gráfico é contínuo, não tem salto. E o outro intervalo? Intervalo menos infinito, 0. Ao longo desse intervalo, o gráfico não tem salto. Então, o modo correto de dizer é, se uma função é contínua, ao longo de cada intervalo contido no seu domínio, o gráfico não tem quebra, não tem salto, certo? Se uma função é contínua em toda a reta, se o domínio é R e ela é contínua, ao longo da reta o gráfico não tem quebra, tá certo? Quando o gráfico tem quebra, é porque eu tenho o quê? Descontinuidade, tá certo? Não há o limite, ou o limite pela direita é diferente do limite pela esquerda, a gente vai falar mais sobre isso. Encerrou aí?